Olá! Hoje quero falar com você sobre o valor inestimável da Palavra de Deus e por que ela é tão importante e tão preciosa para nós. Para isso, vamos ler alguns versos, vamos mencioná-los, embora eles apareçam em seu visor transcritos de forma completa, mas vamos apenas mencioná-los. E vamos começar com o livro de Gênesis, capítulo 1, no verso de número 3, onde nós temos assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual a dificuldade com este texto? É que o verbo haja está no imperativo. E a pergunta é, portanto, quem obedeceu a este mandamento, a esta ordem de Deus? Haja luz. Quem obedeceu? Alguns têm respondido que a luz obedeceu. Ora, não existia luz ainda. Mas vamos deixar esta passagem aqui e vamos considerar outras. No caso de Eliseu, por exemplo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, os versos 42 a 44. Um homem de Baal-Salisa trouxe alguns pães de cevada, e Eliseu mandou que o homem distribuísse esses pães a todos os demais. Muitas pessoas, mais de 100 pessoas. E o homem resistiu e disse: como farei isso? Como vou distribuir esses poucos pães a tanta gente? E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. E eles comerão, e haverá de sobrar ainda. Então o homem colocou diante dos demais os seus pães, e todos comeram e sobrou. Isso é dito que aconteceu conforme a palavra do Senhor. Quem multiplicou esses pães? Quem multiplicou esta comida para tanta gente? Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, e então eu vejo lá ainda um pouco mais de ensinamento. O Espírito leva o profeta a um vale e disse que esse vale estava cheio de ossos, indicando assim que eram pessoas que tinham morrido já havia muito tempo. Depois no verso 2 diz que esses ossos estavam sequíssimos. Isso indica a quantidade de tempo que esses ossos estavam ali expostos, pessoas que tinham morrido há muitíssimo tempo. Então, no verso 3, Deus pergunta ao profeta se ele acredita que aqueles ossos poderiam reviver. O profeta então diz que o Senhor sabia, ele não quis se comprometer. E eu acho que ele não acreditou muito que aqueles ossos poderiam reviver. E então, no verso 4, é mandado ao profeta que profetize aos ossos secos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E então, no verso 10, nós lemos que o profeta falou a esses ossos conforme a palavra do Senhor, e esses ossos reviveram. Pergunta: quem deu vida aos ossos secos? Bom, quando nós vamos para o Novo Testamento, na primeira carta de João, no capítulo de número 5, nós lemos assim no verso de número 7, que há 3 que dão testemunhos no céu. E o texto diz: o Pai, a Palavra e o Espírito.
naturalmente, João está falando da Trindade. E a segunda pessoa da Trindade, ele chama de a Palavra. Quando chegamos no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 a 3, nós lemos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lemos também que tudo que existe foi feito por intermédio do Verbo. Ora, o que é verbo? Verbo é uma palavra, é a palavra mais importante de uma oração. Então, o verso 14 de João, capítulo 1, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok. Qual a lição de tudo isso? Quem criou a luz e obedeceu ao mandamento, lá ao imperativo de Gênesis 1:3, haja luz. Se você ler o texto, está escrito assim: e disse Deus, haja luz. Quem criou a luz foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a segunda pessoa da Trindade. E a palavra de Deus, conforme vimos no Novo Testamento, é o próprio Senhor Jesus. Ora, é tão importante isso, que a palavra de Deus se confunde com o próprio Deus. Na antiguidade, a palavra de uma pessoa era a pessoa. Então, deixa eu dizer, a palavra de Deus é Deus. Precisamos de valorizar a Bíblia Sagrada que temos em nossa casa e que podemos ter em nosso coração, porque ela é a palavra de Deus. Ela é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Entender isso e começar a valorizar cada dia mais os ensinos da palavra sagrada é grande sabedoria para a vida. Amanhã voltaremos a considerar sobre gotas de sabedoria vindas da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.